Olá, tudo bem com vocês? Espero que estejam se cuidando, ficando em casa. Quando sair, vou retornar a lavar a mão, se for necessário sair. Se não, fique em casa. Nós agora vamos ter essa aula no módulo 2, capítulo 5. Vamos falar dos átomos. Nós já tínhamos feito a respeito da matéria, que matéria é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço. Nós discutimos, falamos bastante sobre isso, né? E já é a parte de química. Há muito tempo, desde os gregos, Demócrito já discutia de como que era feito as matérias. O Leucípito também já discutia bastante o porquê, como era feito, tinham ideias, né? Até chegar a Dalton, que começou realmente a ter uma ideia do que era o átomo, como poderia ser esse átomo. Tivemos também a importância de Thomson, que a gente tinha essas coisas de tudo junto, e aí começou a ter Rutherford, que foi o grande cara que começou a dividir aí o que era basicamente o átomo em núcleo e eletrosfera. E a gente começou a ver essa teoria e começar a entender muito bem a importância do átomo. Até a teoria de Einstein nós vamos chegar nisso daí. Então, o átomo, ele tem o núcleo e tem a eletrosfera. O que é esse núcleo? Então é assim, o átomo, eu tenho núcleo, em volta aqui tudo, os elétrons ficam aqui, na chamada eletrosfera, fica orbitando o meu núcleo. E eu tenho várias camadas, eu tenho vários elétrons orbitando aqui, ok? Então até aqui beleza. Dentro do núcleo, que eu falo que é a massa desse núcleo, eu vou ter o quê? Eu vou ter os prótons e eu vou ter os nêutrons. Lembrando sempre que os prótons têm uma carga positiva e os elétrons uma carga negativa. Então eles ficam aqui, orbitando, ok? Sem nenhum problema, cada um com a sua quantidade, com o seu número, tá? Quando você, nessas ligações que eu tenho, por exemplo, o sal de cozinha, eu tenho sódio e eu tenho cloro. Então eles se juntam, formando cloreto de sódio. Acontece para isso acontecer, eu tenho uma doação de elétrons. Então eu tenho um elétron orbitando aqui no cloro, que vai se juntar com outro átomo de sódio, que vai se juntando. E eles têm que se juntar. E aí um doa elétron para o outro para eles ficarem juntos, grudados. Tudo bem? E aí eu vou ter vários átomos, por exemplo, com o mesmo número de prótons. São chamados isótopos. Existem átomos que têm, dois átomos, que têm o mesmo número de nêutrons. São chamados isótonos. E tem átomos, dois átomos, que têm o mesmo número de massa. São chamados isóbaros. Ok? O elétron, por exemplo, eu tenho a eletrosfera, eu tenho o núcleo e a eletrosfera, onde os elétrons ficam rodando. Só que eu tenho vários e muitos elétrons. E eles são divididos em 7 camadas. Cada camada cabe uma quantidade de elétrons que eu tenho. Elétrons, ok? Então, por exemplo, se você for na página 9, você vai ver níveis de energia, que são as camadas que nós vamos utilizar. K, L, M, N, O, P e Q. Professor, por que essas camadas? O cara determinou que é K, L, M, N, O, P, Q. E cada uma quantidade que cabe de elétrons. K2, L8, M18, N32, O32, P18 e Q2. Ok? Isso é uma distribuição eletrônica que nós vamos fazer depois. Vocês vão entender melhor para que serve cada camada. Isso através de exercício nós vamos ver direitinho. E aí, por exemplo, essa transferência de elétrons um para o outro, nós vamos falar que são chamadas de íons. Quem recebe elétrons fica com a carga negativa, é chamada cátions. Quem recebe elétrons fica com a carga positiva. Perdão, quem recebe elétrons é cátions, é negativo. Quem doou elétrons fica com a carga positiva, chamada ânions, ok? Então, íons são esses elétrons passando de um lado para o outro. Quem recebe fica negativo porque recebeu um elétron, é chamado de cátion. E quem doou, ficou positivo, é chamado de ânions, né? E aí você vai ter a questão do número atômico. Número atômico é a quantidade de prótons, ok?
Lembrando, elétrons, ele é negativo. Os prótons, ele é positivo. Se eu tenho 10 elétrons, eu vou ter 10 prótons. Isso é muito bem definido quando eu vejo, por exemplo, um exemplo que eu tenho no livro, página 13, eu tenho assim, o boro é 11. Muito bem. O número de prótons que ele tem? 5. Qual é o número de nêutrons? 6. O número de massa? 11. Qual o número que eu tenho, o número atômico dele? Ou o número de prótons? É 5. Ok? Como é que você sabe disso, professor? Ué, é muito simples. Se a massa atômica dele é 11, se ele tem 5 prótons, ele tem 6 nêutrons. Se os prótons é igual ao número de elétrons, ele tem 5 elétrons. Não tem nenhum problema. O que a gente tem que fazer, ok? Na página 14, você tem alguns exercícios chamados para fazer agora. Então, o que nós vamos fazer agora? Você vai resolver esses exercícios para fazer agora. Você vai fazer para fazer em casa, página 14 e 15 desse capítulo 2, primeiro capítulo do módulo 2. Vai entrar em contato com um e-mail ou a web escola. E aí a gente vai depois corrigir. Então façam todos, utilizem a apostila para tirar essas dúvidas com a distribuição eletrônica que a gente vai fazer. Eu vou fazer um exemplo de distribuição eletrônica aqui, muito simples, tá legal? Então, o oxigênio, aqui, o oxigênio, olha só, o número atômico dele está aqui, é 8, beleza? 8. Como é que eu faço essa distribuição eletrônica? É muito simples. Está aqui, K2L6. Como chega essa conclusão? Ele não tem 8. Se eu pus 2 aqui, o que acontece? 8 menos 2, 6. Eu ponho aqui. Mas o L cabe 8, professor. Eu sei, mas eu só tenho 6. Eu vou pôr 6 aqui. Tá legal? Isso faz o quê? Só para a gente poder entender melhor. Então eu tenho aqui 1, 2. E depois eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dessa maneira, talvez você entenda melhor. Onde esse 8 aqui ó, é o oxigênio. A primeira camada K tem 2. A segunda camada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok? E assim você faz a distribuição eletrônica. Na lição de casa eu tenho algumas distribuições eletrônicas para vocês fazerem. Então façam, comuniquem, entrem na escola web que deve ter alguma coisa nesse sentido. Deve não, com certeza tem. Para a gente poder fazer a correção e ir tirando as dúvidas e indo se ajeitando e organizando essas aulas, tá bom? Muito obrigado, valeu, não se esqueçam, lavem as mãos, um abraço.